Olá, aqui estamos para mais uma conversa no podcast da Praça de Pedro. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Para este mês, o Papa Leão confia-nos a intenção de rezar pelos sacerdotes em crise. Mais uma intenção importante neste apelo de ajudarmos-nos a ser mais igreja e até mesmo mais compassivos, em particular com os sacerdotes. Para esta conversa, convidámos o Dom Hélio Pita, Bispo Auxiliar de Braga. A sua experiência de muita escuta também é imensa. Como padre, em seu tempo religioso vicentino, tem tido responsabilidades de liderança na congregação da missão. Agora, como bispo, e em seu tempo também, em si mantém o ser psicólogo. Dona Hélio, muito obrigado por estarmos aqui à conversa, ainda mais com este tema tão importante para a nossa igreja, de podermos ajudar os nossos amigos, companheiros, sacerdotes que possam estar a passar dificuldades. Muito obrigado, Padre Paulo. É para mim um gosto estar convosco. Dona Hélio, começando pelo início do encontro com Deus, não é? Ou seja, podemos falar de caráter mais vocacional. Porque o sacerdote não cai de paraquedas, digamos assim, não é? Portanto, o que é que podemos dizer? O que é isto do mistério da vocação, do chamamento à consagração ao sacerdócio? Em primeiro lugar, acho que seria importante desmistificar a vocação, não é propriamente algo que nós descobrimos assim num clique, num ato de magia, como se fosse uma aparição de um momento para o outro. Eu diria que é um processo que às vezes é longo, que é feito de avanços e recuos, de certezas, outras vezes de algumas incertezas e dúvidas. Portanto, mas que vai ganhando dentro de nós uma consciência cada vez maior, uma certeza, portanto, de que nós somos chamados para uma determinada missão. Nesse processo é muito importante sermos acompanhados, isto é, não estarmos fechados nos nossos pensamentos. É muito importante nós reconhecermos que essa inquietação está dentro de nós, isto é um apelo divino, persistente, constante, dialogar com alguém e depois fazer experiências, discernir se a minha vocação, por exemplo, é mais contemplativa, porque não ir até um mosteiro, fazer um retiro nesse mosteiro, se a minha vocação é mais missionária, porque não aproximar-me de uma congregação, de um instituto, de uma ordem, fazer uma experiência nessas estruturas. Portanto, não deixar essa inquietação sem ser atendida, sem ser acolhida. Sim, para não ficar uma coisa etérea Isso e mesmo, irmos à isso, prática, conhecer. isso mesmo. E assumir, Hum, porque eu acho que há muitas pessoas que são chamadas, mas que não assumem essa inquietação. Mas também é importante isto: a vocação não sou eu que escolho. hum. Repare, eu desejaria muito ser músico, adoro Uhum. música, mas sou um pouco desafinado. E há muita gente que desejaria pintar, ser pintor, mas isto é, não somos nós que escolhemos. E é muito importante ter consciência que é Deus que está na origem. Hum. E quando nós temos consciência que é Deus que toma a iniciativa, que é Deus que escolhe, que é Deus que chama, eu penso que a pessoa deve realmente fazer tudo para corresponder a esse apelo de Deus. E quando isso acontece, eu diria que é extraordinário, uma aventura extraordinária. E essa aventura leva-nos para lugares que nós nunca pensamos, nós não imaginamos, porque o Senhor é assim mesmo. O Senhor faz de nós uma história original. Sim. E por isso vale a pena acolher essa inquietação. Sim, porque mesmo quando seja, enfim, à partida falaríamos, diríamos, quase poderíamos dizer dos mais jovens, não é? Mas que vai pensar uma outra vez de pessoas que não acolheram, ou por medo, e que depois nota-se que depois há quase como que um arrependimento no sentido e escutar verdadeiramente o que Deus nos pede, porque Deus conhece, quer nos Uhum. libertar, curiosamente, e a partir da vocação, e em particular a conversa que nos traz esta vocação sacerdotal, pois é fundamental também essa escuta e essa resposta, esse apelo, no fundo também podemos fazer muito bem a partir daí. E claro que depois há a vocação, sim, ou até podemos dizer o sim, e é dito o sim, só que esse sim não pode ficar por aí, não é? Portanto, de facto, depois da decisão de seguir o caminho, até podemos falar do sacerdócio, agora em particular, podemos falar aqui também da formação, não é? Porque
Estava há pouco a dar os exemplos de, neste caso, para quem tem o dom, o chamamento da música, até da pintura, mas depois também precisa da formação, o mesmo se passa Claro. também no nosso caminho, digamos, Sim. sacerdotal. Portanto, a formação é fundamental. E aqui usando uma expressão da pedagogia inaciana, também replicado uma outra vez pelo saudoso Papa Francisco, no fundo de cabeça, porque acho que também que o lado, o intelectual, digamos assim, que os estudos, o coração, ou seja, toda a dimensão espiritual, afetiva e relacional, e as mãos, portanto, o serviço e a entrega, no seu contexto global. Portanto, e o tema da formação tem sido temática também de muita reflexão na Igreja, é uma coisa que tem, Uhum. tem surgido bastante, tanto a formação inicial como a contínua. Como é que lhe parece que deve ser o acompanhamento do formando religioso, entre numa congregação religiosa, Uhum. de um seminarista, porque decide entrar, neste caso, Uhum. no seminário diocesano, e do sacerdote ao longo da vida? Como é que acha que deve ser este acompanhamento? Uhum. Ou seja, o que é que para si precisa da formação, não é? Uhum. Em primeiro lugar, se calhar notar que durante se calhar muito tempo eh, houve uma sobrevalorização da dimensão intelectual. Uhum, Isto é, uhum, uhum. o mais importante era formar intelectualmente boas cabeças. Aliás, contam que às vezes eram identificados os alunos mais brilhantes do ponto de vista de resultados, e eram esses e apenas esses que eram depois chamados para entrarem no seminário, porque eram esses que poderiam dar respostas adequadas às instituições. Mas nós sabemos que uma pessoa pode ser muito bem formada intelectualmente, mas ser um desastre do ponto de vista emocional. Um psicopata é um homem normalmente bastante inteligente, Uhum, mas uhum, mata sem qualquer sentimento de culpa. uhum, uhum, E na igreja, se calhar, isso aconteceu. Houve uhum, uhum. psicopatas que foram formados e depois agiram e fizeram mal, que ainda hoje continuam Sim. a perturbar a vida da igreja. Nós vivemos numa Desculpe cultura. interromper, e que curiosamente essas situações também têm causado a sacerdotes com sentido, com humanidade, também lhes causaram crises. Já Claro, lá iremos, não é? absolutamente, Porque absolutamente. toda Nós essa realidade dos abusos, não é? Sim, somos vítimas indiretas destas pois, situações. De pois. alguma forma também somos vítimas. Uhum, uhum. Mas de facto, numa cultura europeia em que o penso logo existe, moldou Hum, sim. esta forma de ser e de estar, foi sobrevalorizada. Penso que hoje a dimensão dos afetos está muito mais a ser trabalhada, pensada nas casas de formação, sobretudo na formação inicial. É preciso que as pessoas analisem bem as suas motivações, afinal, o que é que está na origem desta decisão de entrar no seminário, eh, porquê, não ter medo dos afetos. Uhum. Já agora também invocando o Papa Francisco, que fez referência, o Papa Francisco tinha estas imagens muito belas. Ele falava da importância da ternura, não ter Uhum, medo da uhum, ternura, uhum, uhum. falava dos santos com cara de vinagre, Isso, isso, tinha isso. essas expressões que eram duras, mas que todos nós entendemos, isto é, a importância da dimensão afetiva. Claro, cabeça, coração, mão, servir totalmente, estar completamente disponível para servir onde quer que seja que a igreja nos Sim, respeite. uma coisa me tenho-me apercebido, em que, enfim, pensando, conhecendo uma outra formação mesmo, a partir, uma coisa que também conheço, vou conhecendo as formações ao nível das congregações, uma outra, mas também aqui enquanto seminários, uma das coisas que me tenho apercebido, e acompanhando um pouquinho aqui o seminário em Braga, uma outra vez fui lá orientar retiro, parece-me que está a haver também um cuidado Sim, nisso, ou seja, um sim, cuidado, até acrescentando até a presença de mulheres na sim. formação, a presença, ou seja, Psicólogos, psicólogos, psicoterapeutas, para psicoterapeutas quem quiser também. fazer esse caminho, era Uhum, uhum. importante. Eu recomendo vivamente sempre. E não apenas na formação inicial. Pois, pois, por isso é que Eh, também digo aqui, porque a vocação e depois também tem o seu trabalho contínuo, não é? eh, Falava do acompanhamento. É fundamental o acompanhamento. Eh, Nós não devemos pegar nesta cruz, a expressão é um pouco forte, mas Uhum, entendemos, uhum. sozinhos. Pois. Esta dimensão de ser acompanhado por alguém, de partilhar. Só o facto de termos alguém com quem falarmos, e nós fazemos essa experiência, só termos alguém que nos escute já é
quase o remédio, muitas vezes, Uhum, para as uhum, nossas inquietações. Mas é preciso ter alguém, uhum. alguém disponível. Sim, porque uma das coisas que me tenho apercebido também é que no nosso contexto chamamos-lhe de facto a direção espiritual, não é? Portanto, há o acompanhamento no seu sentido da direção espiritual, como é que Deus nos vai, ou seja, como é que nós também vamos sendo acompanhados por Deus e como é que também nós acompanhamos a nossa vida espiritual, a direção espiritual. Mas uma outra vez, e mencionou, porque queria mesmo reforçar, porque me parece importante, acabou de mencionar, que às vezes não é só espiritualizar a realidade. Há Uhum, questões que podem ser um bocadinho mais técnicas e pode ser necessário, e não há problema, não é? Esse que é uhum, quase repetir, não há uhum. problema, procurar uma ajuda psicoterapêutica, Sim, sim. psicanalítica, Sim, psicoterapêutica seja, sim, sim. para ajudar a integrar, não é? Porque para mim é importante reforçar, assim, há um jeito quase de partilha. Tenho alguma presença nas redes sociais e já há alguns anos mesmo, quando partilhei que na altura sim, que estava a fazer psicoterapia, partilhei assim, meio que também meio medo, etc. Mas tive muitos comentários aliás, em privado, de Uhum, curiosamente, ora de colegas padres, ora até de religiosos, me agradecerem. Porque, porque é que eu também estou a salientar isto? Porque ainda pode ser tabu sobre uhum, no nosso meio a uhum, psicoterapia, não é? Porque parece que não uhum, estamos a viver a relação com Deus, não é? Porque às vezes uhum. é o perigo de Entendo. não estás a rezar, olha, não estás a Pois, rezar, pois, ouve-se isto, olha, não tens andado a pois, rezar muito, pois. É por isso que estás a é sofrer. por isso que estás a sofrer. Pois. É pena. É pena, não é? É pena que tenham esses comentários, porque estamos a estragar as duas áreas, tanto a espiritualidade como a humanidade e a condição. Nós, somos, em primeiro lugar, seres humanos, e Uhum, como seres humanos estamos sujeitos às crises. uhum, Não estamos isentos, isto é, pelo facto de sermos pessoas generosas, que nos entregamos às causas, como o anúncio do reino dos céus, nós não ficamos assim numa espécie de escudo protetor uhum, que nos impede de, às vezes, tremer, perder noites, de perder o apetite, o gosto pela vida, às vezes. uhum, Os sintomas podem ser diferentes, às vezes a insensibilidade em relação aos irmãos, a indiferença, a distância, a cara de pau que podemos pôr, um formalismo exagerado, tudo isto pode, a linguagem pode ser diferente, mas no fundo pode esconder uma dor muito grande. E essa dor deve ser escutada, deve uhum, ser lida, deve ser, não pode ser desvalorizada, sob pena de amargarmos a nossa vida, que depois pode ter um final pouco feliz, uhum. e infelizmente também Tem acontece, estado a acontecer, sim. e vai Acontecer e acontecer, vai acontecer, vai sim. acontecer, eh, sob pena de ter e também de amargarmos a vida aos outros, Uhum, uhum, porque acabamos por não só não sermos arautos da boa nova, não só não sermos pessoas que fazem uma proposta de esperança, que no fundo a mensagem de vida em abundância que Jesus nos veio oferecer, porque no fundo que é o Evangelho, uma vida, uma oferta de vida em plenitude, uhum, uma vida cheia, uma vida com sentido, que não significa uma vida isenta de crises e de problemas. Mas se não levarmos isto a sério, de facto, não seremos bons protagonistas para até entender os outros, para caminhar com os outros, para ajudar os outros, porque nós escondemos a nossa realidade. uhum. Portanto, é importante assumir essa realidade. Sim, Eu diria que é uma condição sine qua non de podermos fazer um bom serviço. pois, porque há uma coisa que As nossas também, feridas. pois, que me tenho apercebido, não é? Ou seja, percebido no sentido quase a nível mais pessoal, diria, mas e também tem a sua experiência como psicólogo e psicoterapeuta, que é fundamental também a pessoa fazer o seu acompanhamento, porque vai escutar coisas muito sérias. E para não haver o perigo, ora de projeções, ora de transferências, porque senão também podemos não ajudar bem. Se eu estou preso nas minhas feridas, se estou preso nas minhas crises e Claro, não procuro ajuda, é o que se chama transferência. pois, portanto, daí também a importância de procurar ajuda e de fazer esse Uhum, acompanhamento uhum, para mesmo para um bom serviço, de uhum. continuar a ajudar. Claro, claro, Mas mais nesse sentido. claro. Eh, Tanto os padres e também muitos psicólogos, às vezes, interiorizaram a ideia que para serem bons
tem que trabalhar muito, tem que se martirizar, quando na realidade só faz um bom serviço quem cuida de si. Hum. Quem não cuida de si, quem não pensa em si, depois não estará apto para fazer um bom serviço. Eh, Portanto, não basta estar ao serviço, fazer coisas e fazer, é preciso também olhar para si. E às vezes, de fazer coisas, como nós sabemos, é É uma um fuga. escape também, É não é? uma Claro, fuga. É claro, uma fuga. claro, claro. Há sempre, eu gosto, reli outro dia um pequena história do Unamuno, São Manuel el Bueno, mártir, que é precisamente a história de um homem que tem fama de santo, que é muito querido na aldeia, toda a gente gosta dele. E a certa altura, a senhora que conta a história diz que isto de meter-se tanto com as pessoas, isto de querer ajudar tanto, era porque ele não queria estar sozinho, tinha medo da solidão. Hum, Ele não suportava a solidão. Pois. E há aí algo, não é? Pois, e é preciso saber ler isso. Sabe que aqui estava-me também que ocorrer, porque também é bom, quase diríamos, distinguir que realidades, porque há este perigo, não é? Digamos, nós na nossa vida, volto a dizer, da oração espiritual, que é, também pode muitas vezes surgir o receio de, dizia, e bem, de ser necessário olhar para nós, mas há quem tenha o receio de considerar isso um egoísmo. Uhum, E porque também é preciso desmistificar isto, ou claro. seja, o egoísmo é a pessoa estar fechada sobre ela própria. Uhum, Não tem nada a ver a pessoa olhar por si para se cuidar, para servir melhor. uhum. Aqui podemos quase fazer Absolutamente, esta distinção. absolutamente. Eh, Pode ser tão egoísta aquele que se serve dos outros para fazerem grandes coisas. Pois. Há muita gente que aparentemente é muito generosa, mas no fundo o que faz é servir-se de outras pessoas para ser uma espécie de Madre Teresas, Uhum, uhum, serem pessoas indispensáveis. uhum. Por isso é para perceber o discernimento de ver estas coisas que Pois, não é assim de uma cor ou de outra, assim com claridade, sim, há muitas vezes muitas sim, nuances, sim, não sim, é? sim, sim. Mas aqui outra questão que é mesmo isso, não é? Ao mesmo tempo, não é? Portanto, dentro desta linha de falava de vocação inicial, a formação, depois dá-se a ordenação. Pronto. Depois de um tempo de formação, da sua experiência, quais os desafios que surgem nos primeiros anos de sacerdócio? No fundo, com as primeiras comunidades ou as Uhum, primeiras missões, não é? Portanto, surgem aqui desafios, porque uhum, estamos aqui muitos anos a ser acompanhados, a formação, e de repente uhum, quase passa a expressão, às vezes quase largados aos lobos, não uhum, é? uhum, Pode-se pensar. E aqui, sabendo que também, pelo menos aqui em Braga, também está a haver um cuidado também de cuidar destes primeiros anos, de haver uhum. um acompanhamento mais particular. Mas quais os desafios que lhe parece que podem surgir? Sim, de uma forma muito breve, agora estou-me a lembrar que também vivi Uhum, uhum, essa passagem do seminário para a vida ativa, para uma comunidade muitas vezes formada por pessoas muito mais velhas, hum, faz-nos perder um bocadinho o pé. Eu diria que três coisas muito breves: deixar-se ajudar, hum, não deixar de ser acompanhado. Aliás, isso acontece, por exemplo, na área da psicologia, acontece na medicina também, que é os supervisores. uhum, E nós uhum, pagamos, às vezes pagamos caros para uhum, ter uhum. supervisão. Sim, sim, sim. Isto é, alguém mais velho, mais experiente, é aquele que nos orienta, que nos acompanha, com quem podemos partilhar situações pastorais que vivemos, porque na verdade, durante o curso, o que nós aprendemos muitas vezes são teorias. A realidade Espera. supera e muito aquilo que aprendemos. E quando começamos a ter esses confrontos no dia a dia, precisamos de ter alguém que não seja só, cá entre nós, um gajo porreiro, mas que seja alguém maduro, Maduro que que isso mesmo, oriente. que oriente, que diga, olha, tem cuidado porque isto vai acontecer. Já? Portanto, é alguém. Eh, Depois eu diria, nós temos todos a paixão de querer fazer coisas, de sermos pessoas extraordinárias, de sermos pessoas significativas na vida dos outros e queremos começar, cuidado, não desvalorizar áreas como a oração, de facto, a formação pessoal, não descuidar essas dimensões, o cuidar de si, Uhum, o uhum. exercício físico, o tempo de descanso. Para mim, eu acho que isso é muito importante, que ele tenha essa consciência. Eh, e na medida do possível, porque esta é uma dimensão, digamos, estruturante da nossa vida,
continuar a investir, não apenas na oração, mas também naquilo que é a formação espiritual. Hum, Eu explico porquê. Porque, e vou exagerar aqui para percebermos, assim como uma pessoa vai ao médico, vai a um especialista e procura do médico uma resposta para o seu problema e fica até zangado, indignado quando a resposta não resolve o problema, nós esperamos, ou as pessoas esperam de um padre, um acompanhamento espiritual que as aproxime de Deus. O que nós verificamos é que às vezes o padre até sabe bastante de marcas de vinho e de equipas de futebol, mas quando se trata de. Eu estou a exagerar. sim, 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 vai, Mas quando se entende-se. trata de ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus, eu vi qualquer coisa do outro dia que alguém comentava: o padre é boa pessoa, é muito boa pessoa, é pena não lhe dá para as coisas de Deus. Pois, Portanto, desde o princípio, não descuidar aquilo que é essencial, a razão de ser da sua missão, que é, no fundo, aproximar as pessoas de Deus, ser porta-voz de Deus neste mundo. sim. Este é um desafio muito importante, porque é fácil a pessoa enredar-se noutras situações e tratar este assunto como um assunto quase entre outros assuntos. Não, Uhum. este é o assunto O estruturante, assunto, o assunto, a razão de ser. sim. Sim, porque no fundo é o que. Por isso é que estamos a fazer este caminho, não é? Porque há uma ponta, a vocação foi um chamamento nesta centralidade de Deus para ser um anúncio, não é? Uhum, Mesmo quando Jesus chama os discípulos, não é? É para continuarem o anúncio, é para uhum, dar continuidade ao uhum, anúncio, uhum. portanto, por isso também a importância desses pontos para. Não sei se o Padre Paulo já foi pároco. Ainda não tive essa experiência. Como jesuíta pode acontecer, mas ainda não Sim, vivi sim. essa experiência. Não, e de facto os padres muitas vezes vivem assoberbados de trabalho, Sim, muita burocracia, muita burocracia, burocracia. e se tiverem equipamentos sociais, um lar de Pois, pois. caridade, um centro de dia ou uma creche, é uma coisa. Uhum. Portanto, facilmente tornam-se gestores, um CEO, e a dimensão espiritual aparece como uma dimensão, Tem de entre ser. outras. Tem que ser. Quando é essa Uhum. fundamental. Pois, pois. Pois, e daí também, depois, muitas vezes, nestes contextos, é que surgem crises também. Uhum, O que é que poderá ser, o que é que podemos dizer, ou seja, o que é que podemos dizer uma crise na vida sacerdotal? Ou seja, como digo, não é? Portanto, a intenção que o Papa Leão nos desafia para este mês, pois é pensar e rezar pelos sacerdotes em crise. Claro que há crise, há crises, podemos uhum, falar em plural, as coisas poderão surgir, não é? uhum. Eh, missão afetiva, enfim. Sim. Uhum. Ela pode ter diferentes cores, pode ter diferentes motivos, diferentes intensidades. Uma coisa é certa, como disse há pouco, ninguém está isento. Uhum, Enquanto uhum, estivermos neste mundo, uhum, uhum, o importante é identificar e procurar a causa da crise. uhum, Eh, Pode ser uma crise crónica, uhum. isto é, eu sei que tenho uma tendência em mim, sei que tenho um problema em mim, com o qual tenho que viver toda a vida. O Eh, aguilhão na carne. o aguilhão na carne, sim. Mas isso também humaniza-nos, isso torna-nos mais frágeis, faz-nos cair do cavalo tantas vezes, em vez de termos aquela autoridade que se calhar muita gente critica na igreja, de postura autoritária, moralista, que aponta o dedo, que condena os pecados dos outros, pelo menos dizer assim: quem sou eu? Ahm, Portanto, acho que a crise pode ter, como digo, pode ter, como disse, a dimensão afetiva, pode ser apenas perceber que estou a ser um funcionário, pode ser até uma espécie de aversão a estar sozinho, Uhum. estar em A oração, tal solidão. sim, pode ser tantas coisas, porque a vida é feita de muitas coisas. Eh, Pode ser um excesso de pessoas, Uhum. enfim. Nós tivemos lá semana passada o retiro orientado pelo Cardeal Tolentino. E uma parte da reflexão foi em torno do capítulo 6, 30, 32, em que Jesus diz aos discípulos: vindo um pouco, descansai. Eh, e esse Senhor continua a dizer-nos também: vindo um pouco, descansai. Vamos avaliar, vamos fazer aqui
Vamos ponto nos da afastar da situação. É multidão isso mesmo. para. Vamos fazer aqui um ponto da situação. Vejo que estão a ser uma espécie de máquinas barulhentas, repetidoras. Vejo que estão desencantados. Vejo que estão. Vamos fazer essa leitura. O que é que está a acontecer convosco? Isso é mesmo bonito, porque quase podemos dizer, não é? No mundo em que nós vivemos, vamos aqui no ano, diríamos mais um mundo ocidental, não é? Da produtividade, produzir, Uhum. produzir, fazer, fazer, Desempenho, fazer, desempenho, desempenho, não é? Ou desen- seja, os objetivos do eficácia. desempenho, a eficácia. Sim, também o Papa Francisco, uma outra vez, também mencionava isto, não é? Que também vai entrando em nós. Pode haver este Uhum, perigo da uhum, produtividade, dos objetivos, objetivos uhum, pastorais, objetivos. uhum, E claro, seja ninguém. E disse, há pouco dizia, e bem, não é? Quer dizer, haviam aqueles que eram chamados porque tinham boas notas. uhum, E curiosamente, a gente olha também para o Evangelho e vê Jesus, chama também frágeis. uhum, E não está, Jesus muitas vezes não está preocupado com produtividade, com uhum, objetivos, está preocupado com o anúncio. uhum, Preocupado com. E perceber que colegas nossos, pessoas que, mesmo dentro da igreja, possam estar a viver momentos de fragilidade, calma, não, não está. E porque depois a crise, muitas vezes, o que é que pode levar? Sou um mau padre, uhum, estou a ser um mau padre. uhum. E que isto pode ser também aqui quase como que violento. Não, não, não estás a ser um mau padre, estás a passar uma dificuldade, Sim, vamos olhar para ela. sim, sim. E vamos rezá-la, vamos pedir ajuda a alguém que nos possa precisamente ajudar, seja um sacerdote, seja um profissional. Hum, É muito importante esta dimensão de não ficar sozinho, de gerir Uhum, uhum, aquilo que é a sua problemática. uhum, É mesmo fundamental. Eu diria que é uma questão, às vezes, de vida e de morte. uhum, uhum, Se uma pessoa fecha, eh, aliás, um dos fatores que inibe o aparecimento do burnout é a extroversão. Uma pessoa que é capaz de falar, uma pessoa que é capaz de protestar. Essa pessoa está muito mais capaz para superar aquilo que é o uhum. burnout, aquilo que é eh, queimar da cabeça. Sim, sim, sim. Eh, Portanto, assumir isso. Uhum, uhum. E nós sabemos que às vezes as crises também são tempos abençoados. É uma terra sagrada. Pois, porque tem esse lado É, também, não é? é, Portanto, é um momento que quase pode-se permitir aqui uma viragem, uma conversão pois. do entendimento existencial da Sim, sim, pessoa, sim, não é? sim, sim, sim. Se calhar estava idealizada e a Uhum, crise pode sair do uhum. idealismo para. O Paulo estava a falar outra vez sobre a temática da cabeça. Evidentemente, nós precisamos de pessoas com uma boa cabeça, arrumada, capazes de pensar, capazes de ler os sinais dos tempos, dialogar com o mundo. Mas eu volta e meia revejo este texto e acho um texto sempre comovente, quando Jesus já, no fim, pergunta a Pedro por 3 vezes: Tu amas-me? Ele não faz um exame sobre o que é que tu memorizaste do que eu disse, mas esse fundamentalmente, tu amas-me. Eh, Pedro, coitado, vai dizendo: Olha, amo-te com a minha fragilidade, amo-te como eu sou, com esta imperfeição. Mas mesmo assim, o Senhor não diz: Olha, porque tu não és suficientemente É forte, isso. estás excluído. Confia. Isso mesmo, é tão bonito, segue-me. Epá, É. e acho que é isso. Mesmo com as nossas fragilidades, mesmo com as nossas crises, se nós amarmos o Senhor, é isto que eu quero, o Senhor diz: segue-me, assim mesmo, como tu estás. Uhum. Pois, a seguir como estás e eventualmente também, como dizia há pouco, aqui tratar aqui a temática, no fundo quase descanso, porque eu recordo, foi uma imagem que me ficou, porque a apoteose foi tal, porque quando houve o encontro no ano sacerdotal com Bento XVI, os sacerdotes, foi assim uma ovação quando o Papa falou do descanso. Mas foi Uhum, uma ovação, uhum, uma coisa, pronto, sim senhora, os aplausos quando ele dizia outra coisa, mas de repente ele falou do descanso, foi uma ovação, não é? Será que é isto? Num mundo que nos pede toda a disponibilidade, como descansar e rezar, sem sermos infiltrados de culpa ou cobranças, porque depois é uhum, isto, uhum, não é? Pode haver este perigo
da culpa ou cobrança quando o padre, Uhum, ou seja, estamos aqui a falar de padres, não é? Que muitas vezes vivem assoberbados, que também sabemos uhum. que. Está provado que as pessoas que trabalham com, com os outros, de ajuda aos outros, que trabalham com emoções, essas pessoas estão muito mais sujeitas ao esgotamento. Precisamente porque aquilo que é o espaço em que esse, a influência do outro hum, não se faz sentir é difícil. Isto é, um fim de semana, um dia, umas férias, nós podemos sentir sempre a presença do outro. E então, nos dias de hoje, em que o outro tem o teu contacto telefónico, o teu e-mail, pode ser muito O difícil. WhatsApp não para. Isso mesmo, mas é fundamental esses tempos de afastamento e não sentirmos culpa por isso. Até porque o trabalho do padre, eu estou-me a lembrar na minha própria experiência. Sei lá, às 9 da manhã tive um funeral em que a pessoa era uma pessoa muito estimada, muito querida. Passado 2 horas tenho que fazer um casamento, tenho que me mudar de registro. Sim. Passado 2 horas estou numa reunião daquelas chatas de morte. No final do dia, O isto que é que aconteceu? é uma roleta russa. Claro. Isto é muito desgastante. Não é tanto o trabalho, às vezes a quantidade de Uhum, trabalho, uhum. é a qualidade do trabalho que nós temos. Por isso são importantes essas pausas e por isso não me surpreende que os padres, e não apenas os padres, tenham Claro. dito: é isso mesmo, nós precisamos. Há um conceito de terceiro lugar que eu aprecio muito, é de um sociólogo norte-americano que fala precisamente de uma das características da nossa sociedade. Eu não sei se temos muito tempo, senão eu continuo a falar. Estamos aqui, já vamos aqui a começar. Mas muito rápido, são muito À rápido, vontade, são se faz muito favor. rápido. Ele fala do primeiro lugar, que é o lugar da família, Uhum, nós todos temos. Fala do segundo lugar, que é o lugar do trabalho. uhum. Depois fala da necessidade do terceiro lugar, que é um lugar, por exemplo, como um ginásio, um bar. Nós entramos, são lugares Mas semi-públicos, gratuitos, não é? gratuitos, podemos tomar um copo, está lá o senhor António, ali não é importante se ele é engenheiro, se é doutor, se é serralheiro, portanto estamos à vontade. Na igreja às vezes faz-nos falta aos padres o terceiro lugar, Uhum, uhum. porque é tudo o mesmo. Pois. Somos sempre, sempre padres. Padres. É. Sempre, sempre. Mas é importante termos um espaço onde podemos, como se costuma dizer, só pirar. Sim, 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 sim. E esse espaço eh, não deve ser vivido com culpa, desde que seja um espaço vivido Claro. que seja De forma saudável também, saudável, claro, de uma forma claro, claro. moral, não Sim, deve ser sim, vivido com culpa. E sim, é, sim. e é bom que os sacerdotes também tenham esse espaço. Sim, sim, é verdade. Pois, de facto, este tema dava-nos para desenvolver e com mesmo muito, muito tempo, com tempo, mas ainda assim enfim, está a ser importante também esta conversa, porque Uhum, acho que desperta este fundamental da nossa vida para o podermos ver de forma uhum, saudável. Mas tem aqui também esta questão que penso nisto, não é? A minha experiência de orientação de retiros a uhum, sacerdotes, ou seja, desde padres com toda a disponibilidade de coração para viverem esses uhum, dias e, portanto, com muita profundidade com uhum, Deus, até muitos a viverem apenas, passa a expressão, o cumprimento da obrigação do direito canónico, que às vezes tem que ser quase legislado, não é? O tempo de retiro, uhum, em que aproveitavam e faziam outras coisas, ou até mesmo não tinham outra possibilidade, porque às vezes também é difícil as comunidades arranjar um outro padre que substitua, uhum, também é outra questão, às vezes, a ir à paróquia tratar de assuntos. Também o cansaço que muitos manifestam, podemos dizer, da falta de acompanhamento por parte dos bispos, e agora faço aqui um parênteses, dos provinciais. dos provinciais, pronto, neste caso também, é verdade, que também precisam, ou seja, bispos e provinciais também Uhum, precisam de acompanhamento, uhum, todo um tema da solidão dos próprios uhum, bispos seria uhum, também a conversar. Muitas vezes também o excesso de trabalho com muitas paróquias e outras missões, que já uhum, mencionou, não é? Às vezes também é importante aqui trazer a maldicência do clero, porque às vezes também pode surgir, uhum, esta, vê-se paz também com muita amizade, mas também às vezes pode este perigo, ou entre o povo de Deus, quando há tensões na paróquia, podemos dizer.
Será que há que repensar o modo como se vive o ministério, libertando, já mencionou isto de algum modo, mas pronto, o padre gestor para o padre que acompanha, ou seja, que trabalho, já fomos aflorando, mas no fundo, para de repente não se entrar nestes meandros, às vezes que é até mesmo de pecado, de relação, Uhum, de desgaste, uhum, assim. uhum. Tocou vários pontos, Uhum. todos eles poderíamos, Com muito sim, desenvolvimento, sim. mas para não alongar, vejo que focou a questão por exemplo, da maledicência, das tensões que há entre mesmo colegas. É verdade, e, nós não somos diferentes dos outros. O que acontece muitas vezes no mundo também existe na igreja, em graus diferentes, e penso que não é por acaso que é um pecado. Uhum, É um uhum. pecado que nós nos devemos confessar com regularidade para quem cai nessa tentação. Mas já que falamos de qualidade de vida dos sacerdotes, é muito importante perceber, primeiro, que isso também é um sintoma de que a pessoa não está bem. Uhum, Essa uhum, pessoa precisa ser tratada uhum, uhum, e precisa de ser levada a sério. uhum, Hum, e, por outro lado, criar um ambiente de fraternidade uhum. entre nós. Valorizar os colegas, sobretudo os mais novos que estão a começar, já que fizemos referência àqueles que estão no início. Valorizar as qualidades, criar ambiente de fraternidade, Sem necessidade de competição, por sem ser de exemplo. competição, porque estamos na mesma barca. Eh, eu não tenho que invejar as qualidades do outro, porque Deus também deu-me qualidades. Eu tenho que olhar para essas qualidades e desenvolver essas qualidades para dar o meu contributo à igreja. Agora, se eu passo a vida a olhar-me e a comparar-me com outro colega, é claro que eu vou sempre sentir-me ou superior ou inferior, o que é terrível. Uhum. É desgastante. Mas Brutalmente desgastante. são situações que precisam também de psicoterapia. Uhum, uhum, uhum. Eh, e para não alongar muito mais, evidentemente que os bispos, os provinciais, aqueles que têm função de supervisionar, de acompanhar, eu sinto isso, eu agora sou um auxiliar, acho que devemos fazer mais. Também não sermos o grande CEO, mas o irmão que acompanha, o irmão que valoriza, que diz extraordinário o que estás a fazer, que tem consciência e que protege quando é necessário proteger aquele que está fragilizado. Olha, tens que parar, vamos fazer aqui uma pausa, vamos. Isto é, que não seja um bispo que está encerrado no paço episcopal. Não é por acaso, ouvi outro dia que no paço episcopal não é um juiz, nem é um gestor, é um pastor. Pastor, sim. É aquele que acompanha. Uhum. Portanto, que exerce essa função em relação aos colaboradores que são os sacerdotes. Isso é fundamental. eh, Fundo, sentirmos que somos uma família, somos uma fraternidade e que estamos Isso. juntos nas alegrias e nas As tristezas tristezas. até ao fim dos. É, é isso. Olha, eu acho que terminamos muito bem, Donélio. Agradeço, porque acho que terminamos com esse sentido. Pelo menos terminamos esta conversa. Quem sabe desta conversa possam surgir outras, Uhum, possam ser promoção para outras, mas que hagamos bem. Ou seja, primeiro que um sacerdote em crise não se sinta sozinho por estar numa uhum. família. Já agora, porque o sacerdote em crise não é apenas ele que está em É crise, isso. é o corpo, É é o a igreja, corpo, somos somos todos. nós todos. É isso. Portanto, um sacerdote em crise que não se sinta sozinho. Sobretudo que todos nós estamos também e temos quase como que este dever, esta obrigação evangélica Uhum, de nos cuidar, uhum, de sermos esta. Porque, curiosamente, somos pastores, cada um, seja como bispo, como padre, uhum, mas também somos ovelhas. uhum. Portanto, temos esta dupla dimensão em nós e, portanto, de saber que podemos contar. Agradeço-lhe imenso a sua partilha, agradeço muito mesmo. Também agradeço quem é, ou seja, sabendo que ajudou muita gente e agora também com esta nova missão que a Igreja lhe confia, continua a ajudar.
E que é isto, que possamos ser cada vez mais igreja, a sermos uns para os outros, como Jesus nos desafia e nos pede, para não modo, é isso, sermos, usando agora a sua expressão final, família. E uma boa família. Muito obrigado, Paulo. Obrigado. E assim foi mais um episódio da Praça de Pedro. Um episódio aqui à partilha para rezarmos e para continuarmos a ajudar a Igreja e, sobretudo, os sacerdotes em crise a fazerem caminho, a se sentirem que não estão sozinhos. Obrigado por estar aí. Aqui estamos, uns com os outros, a viver também a compaixão juntamente com o coração de Jesus.